Graça e paz a todos. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, vamos dar sequência à exposição dessa carta. Que o Senhor nos conduza nessa manhã para a honra e glória do nome dEle. Que no dia do Senhor nós possamos estar com os olhos atentos ao nosso Senhor e Mestre. Como foi aberto o culto de hoje, que Ele cresça e que nós diminuamos. Venhamos nós assumir ante a glória dEle. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Amados, o Senhor tem sido muito misericordioso conosco no estudo dessa carta. Aqui nós podemos perceber o que Deus tem feito com Paulo. Nos últimos domingos, nos últimos dias do Senhor, nós vimos o apóstolo Paulo informando aos irmãos de Filipos o que estava acontecendo consigo mesmo, as condições suas na cadeia, em Roma, e as condições do evangelho naquela ocasião. Paulo já havia noticiado já aos filipenses que as suas cadeias, todos aqueles seus sofrimentos, todas aquelas situações, aqueles infortúnios que ele vinha suportando pelo nome de Cristo, estava só o quê? Somente contribuindo para o avanço, para o progresso do Evangelho. E essa condição dava o quê? Essa condição se dava em três aspectos. Primeiro, que a guarda pretoriana estava conhecendo o Evangelho de Cristo Jesus. E aí Paulo mostra que aquele exército de elite, a guarda pessoal de César, estava tendo contato com o Evangelho. Por quê? Por causa das cadeias de Paulo. Segundo, muitos irmãos, tomando conhecimento do aprisionamento de Paulo, o que eles fazem? Eles começam a se sentir o quê? Estimulados e tomados de coragem e ousadia, para assim anunciarem as boas novas de salvação em Cristo Jesus com desassombro para as pessoas, para todos à sua volta. Então as cadeias de Paulo, ao invés de intimidar essas pessoas, as cadeias de Paulo incentivaram, estimularam essas pessoas, esses irmãos, a proclamarem o Evangelho. E mais uma coisa contribuiu para o progresso do Evangelho. Aqueles irmãos, dito irmãos, que apesar de anunciarem a palavra de Deus por inveja, por porfia, eles estavam o quê? Com o intuito de suscitar tribulações, aumentar mais as tribulações, as cadeias de Paulo, ao pregarem o quê? O Evangelho. E eles começaram a pregar o Evangelho de que modo? De modo insincero. Se desdobrando para quê? Para tentarem conseguir para si glória, o prestígio que Paulo tinha possuído. Eles estavam tentando fazer de tudo para tomar aquilo que Paulo tinha diante dos irmãos, respeito, honra. Mas apesar disso, Paulo faz o quê? Ele se regozija, pois não é ele que importa, e sim o Evangelho de Cristo Jesus.
E o evangelho de Cristo Jesus estava sendo o quê? Pregado. Estava sendo o quê? Anunciado. Quer por pretexto, quer por verdade, estava sendo anunciado. Então agora, irmãos, após ter relatado esses últimos acontecimentos àqueles irmãos em Filipos, o que Paulo faz? Ele começa o quê? A apresentar a sua perspectiva com respeito ao futuro. A partir de agora, no versículo 19, ele passa a compartilhar com os filipenses o que está no seu coração. Ele passa a apresentar aos filipenses as expectativas quanto à sua condição de encarceramento e a situação do evangelho. Ele começa a mostrar o quê? Aquilo que ele aguardava, esperava que acontecesse. É então que Paulo começa a fazer o quê? Abrir o seu coração aos irmãos de Filipos, revelando a esses amados o quê? A preocupação principal dele. Qual era? A glória de Deus. A glória de Cristo Jesus, o Senhor. Ele não está preocupado consigo mesmo. Ele não está preocupado com a sua honra, com a sua glória. Caso contrário, ele não teria se alegrado pelo evangelho de Cristo sendo pregado. Ele está se preocupando com o quê? Em engrandecer a Cristo por meio do seu corpo. Então ele já revelou isso, contando, relatando o que aconteceu. E ele revela esse desejo agora, mostrando a expectativa que ele tem daqui para o futuro. Então que o Senhor nosso Deus nos guie nessa manhã, irmãos, para a honra e glória do nome dEle, de modo que nós, à semelhança de Paulo, sejamos constrangidos e dispostos, e sejamos dispostos a negarmos a nós mesmos, a não buscarmos honra e glória para nós, mas para Cristo Jesus o Senhor, de modo que Ele seja engrandecido, de modo que Ele seja honrado, que Ele seja glorificado, por meio, seja da nossa vida ou da nossa morte, assim como foi com Paulo. Vamos curvar nossas cabeças, irmãos? Senhor amado, quão maravilhoso Tu és, ó Deus, quão grandioso, ó Pai, e quão miseráveis pecadores nós somos. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, de cada um de nós que estamos na Tua presença nessa manhã, para cultuar o Teu santo nome. Nossos pecados sejam perdoados em Cristo Jesus nosso Senhor, e que tenhamos nós a certeza, ó Pai, de que estamos em Cristo, ó Senhor, pelo motivador do nosso coração, por aquilo que nos impulsiona, por aquilo que nos faz viver, ó Pai, a nossa vida, que nós sejamos, ó Deus, confrontados com o Teu santo evangelho nessa manhã, para que vejamos quais os intuitos do nosso coração, ó Deus. Qual o propósito da nossa vida, ó Pai? Engrandecer o nome de Cristo, ó Deus, ou fazermos de nós grandes. Quebranta-nos, humilha-nos na Tua presença, Pai. Ó Senhor, perdoa o nosso pecado de orgulho, de arrogância, de presunção, de buscarmos glória para nós mesmos, ó Deus. Ó Senhor, humilha-nos, quebranta-nos na Tua presença, que o nosso desejo, o motor do nosso coração, seja glorificar o Teu nome em todas as coisas. Que esse culto seja para Ti, ó Pai. Que a adoração nossa seja para Ti. Que essa pregação, ó Deus, seja para nós, mas para nós elevarmos os nossos olhos a Ti. E sejas Tu glorificado e adorado em nosso meio, ó Deus, hoje e eternamente. Amém, Senhor. Amados, nesses 3 versículos eu vou tentar expô-los em 4 pontos. Primeiro, apresentando a certeza de Paulo quanto à sua libertação. Segundo, apresentando quais os sustentáculos dessa certeza. O que sustenta? Onde está fundamentada essa certeza de Paulo de que ele seria o quê? Liberto. Terceiro, a expectativa e esperança de Paulo para essa libertação. E quarto, não eu, mas Cristo. Esse é o título da mensagem, irmãos. Não eu, mas Cristo. Então vamos pegar o versículo 19. Nós lemos: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então ele pega e traz agora uma frase, apresenta uma frase muito semelhante àquela que ele já tinha apresentado no versículo 6. Estou plenamente certo. E aqui ele diz: porque estou certo. Certo de quê, irmãos? Qual a certeza de Paulo?
de que ele estava certo nessa ocasião. Lá atrás, no versículo 6, ele tinha certeza de que aquele que começou boa obra na vida dos filipenses, ele a concluiria. E agora, Paulo está certo de quê? Qual é a certeza de Paulo? Ele fala, estou certo de quê? Isto mesmo o quê? Está certo do quê? Isto o quê? E aqui nós percebemos o quê? Esse isto se refere ao quê? Aquilo tudo que estava acontecendo. Certo? O evangelho sendo conhecido pela guarda pessoal de Nero, a proclamação ousada do evangelho pelos irmãos, que estavam sendo estimulados pelas algemas de Paulo, o anúncio insincero da palavra de Deus por aqueles irmãos falsos que invejavam tudo aquilo que Paulo tinha conseguido. Tudo isso associado a quê? A súplica dos filipenses e a provisão do Espírito Santo resultaria no quê? Culminaria no quê? Em libertação. Então Paulo diz, em outras traduções, aqui nós vemos o quê? A palavra redundará em libertação. Em outras traduções nós vemos essa palavra traduzida como salvação. Então olha só o que Paulo diz. Porque estou certo de que isto mesmo, ou seja, tudo aquilo que estava acontecendo, pela vossa súplica, pela oração de vocês, filipenses, e pela provisão do Espírito de Cristo, vai redundar, vai culminar no quê? Em libertação. Que libertação é essa? Há dois tipos, irmãos, de interpretação para o que Paulo disse a respeito de libertação. Essa palavra libertação tem uma interpretação que diz que essa libertação seria uma libertação meramente física. Libertação da prisão. Paulo desejava o quê? Ser liberto da prisão. E outra tradução mostra essa libertação como uma libertação da alma. Libertação do quê? Das amarras do pecado. Do pecado que tenazmente ainda nos assedia. Do remanescente pecado que estava assediando Paulo dentro da cadeia, dentro da prisão. Então, pensando numa libertação meramente física, nós vemos o quê? Que a interpretação da passagem é simples. É o quê? Paulo querendo se livrar da cadeia. Tanto que mais à frente, ele diz aos filipenses, em Filipenses 2:24. Olhem aí, alguns versículos mais à frente. Paulo fala, e estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Irei o quê? Ter com vocês. Então Paulo tem esperança, tem a esperança de que ele vai ser o quê? Liberto da cadeia. E além disso, na mesma época em que Paulo estava detido lá em Roma, ele também escreve a Filemão. Vamos para a carta de Paulo a Filemão. Filemão 22. Então, naquela mesma ocasião, Paulo também escreve a Filemão. E ao escrever a Filemão, ele diz, versículo 22, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Então, Paulo está esperando, sim, ser liberto da cadeia. Ele tinha essa confiança, essa esperança. E o que conferia a Paulo essa certeza, irmãos, não deixava de ser o quê? A promessa do Senhor Jesus Cristo. Que ele havia feito a quem? Aos seus discípulos. Que diz em Marcos 13:11: quando vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então com isso está mostrando o quê? Que ele tem confiança de que quando ele for a julgamento diante de Nero, ele vai apresentar a defesa dele e ele vai ser absolvido. Por quê? Porque ele foi preso por situações absurdas. Seus compatriotas estavam julgando Paulo e acusaram Paulo de que ele estava fazendo o quê? Pregando um outro Deus rival a Nero, a deidade do imperador. Então ele tinha essa esperança de que ele seria saído. Contudo, irmãos,
eu vejo que há possibilidade, sim, dessa segunda interpretação, de que Paulo tinha certeza absoluta da sua futura condição, mas uma condição que espiritual, deixando essa condição espiritual da sua vida, da sua alma, totalmente nas mãos de Deus. Ele diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, no versículo 20 de Filipenses 1. Como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então o que Paulo está mostrando aqui? Que a libertação física para ele não parecia ser algo muito importante. Ele não estava levando em consideração a sua condição na prisão. Quando a gente vê ele falando para os filipenses, que o desejo dele é estar com os filipenses, com Filemão, que o desejo dele é estar com Filemão, nós percebemos que Paulo está com aquele desejo. Por quê? Porque ele quer estar suprindo a necessidade dos irmãos. Mas não porque ele quer fugir da tribulação. Não porque ele quer fugir das cadeias. Não porque ele quer fugir de tudo aquilo que ele tem sofrido por amor de Cristo e do Evangelho. Senão a gente vai tornar o quê? Essa certeza de Paulo algo muito vazio, muito fútil, muito fraco. Então nós percebemos que o desejo dele, sim, sair das cadeias é para que ele continue servindo os irmãos. Isso a gente vai poder ver no versículo 23. Não é isso? Aqui de Filipenses 1. Ora, de um e outro lado, estou constrangido dentro do desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Então ele está com o desejo dele, o que é? É continuar servindo a igreja de Cristo. É por isso que ele pode dizer aqui: será Cristo engrandecido, no versículo 20, no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque se ele tivesse desejoso de fugir daquela situação, daquelas cadeias, ele não diria isso. Se ele quisesse fugir do sofrimento por conta própria, tendo em vista a ele próprio, ele não diria isso. Então a libertação física de Paulo não parecia ser essa ardente expectativa e esperança de que em nada será envergonhado. Isso parece transcender um pouco o quê? Essa condição física que Paulo estava. Parece transcender o quê? A esperança física de uma libertação. É então que nós encontramos o quê? Uma interpretação fundamentada no quê? Na salvação, na palavra salvação, que é o modo como em algumas traduções está traduzida a palavra libertação. Aqui a palavra libertação, nesse versículo 20, no grego, ela está como soteria, que está ligada à soteriologia, que é o estudo do quê? Da salvação. Então é uma tradução do quê? Da palavra salvação. Aqui foi colocado como libertação. Então essa palavra significa salvação, livramento, preservação, segurança. Então na tradução revista corrigida fiel, nós lemos: porque que disto o quê? De toda aquela situação, me resultará o quê? Salvação. Como fica diferente? Porque sei que disto me resultará salvação. E aí nós precisamos entender o quê? Que essa salvação resultará de tudo aquilo que Paulo está passando. Amparado pelo quê? Pela oração, pela súplica dos irmãos de Filipos e pelo socorro do Espírito de Cristo Jesus, como está aqui no versículo 19. Então, irmãos, dessa maneira, irmãos, recuperando, voltando um pouquinho aí para o versículo 18, onde nós lemos: todavia que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Então, diante disso, o que nós vemos, irmãos? Que a alegria de Paulo, o regozijo de Paulo, estava no fato de que Cristo Jesus estava sendo o quê? Pregado. Nós vimos isso na semana passada. Quer fosse por motivações pecaminosas ou não, não importa. Era isso que estava alegrando o coração de Paulo. A pregação da salvação por aqueles homens, quer aqueles que estavam pregando por boa vontade, quer aqueles que estavam pregando por pretexto, resultaria em quê? Em salvação.
independentemente das motivações deles. Porque quando ele fala, porque sei que disso me resultará a salvação, ele está falando, tudo isso aqui que tem acontecido, vai resultar o quê? Salvação. As minhas cadeias, esses irmãos pregando com ousadia, aqueles irmãos pregando por inveja, tudo isso vai resultar em quê? Em salvação. A guarda pretoriana conhecendo o evangelho vai resultar em quê? Salvação. Essa é a ardente esperança de Paulo. Essa é a ardente expectativa de Paulo. De que tudo aquilo resultaria em quê? Salvação. Isso é o que alegrava o coração dele. Por isso que o que enchia o coração dele de regozijo e alegria era saber que por meio dos seus sofrimentos, quer provindo dos romanos, quer provindo dos falsos irmãos, tudo isso estava cooperando com o quê? Com o progresso do evangelho. Quer pelos irmãos pregando por boa vontade, quer por aqueles que anunciavam por inveja, o evangelho estava sendo anunciado. E pessoas seriam salvas. Como consequências do quê? Das cadeias de Paulo. Essa é a ardente expectativa dele. Então quando ele diz, porque eu sei que disso me resultará salvação. Salvação de quem? Daqueles a quem o evangelho está sendo pregado. Esse é o meio pelo qual nós podemos entender essa palavra salvação. O evangelho está sendo anunciado, Cristo está sendo anunciado, e pessoas serão salvas. Essa é a expectativa de Paulo. Não importa como, mas as cadeias dele estavam o quê? Promovendo pregação do evangelho. Mas tem um lado também, tem um outro lado. Ainda que nenhuma recompensa estivesse reservada àqueles que estavam pregando o evangelho de Cristo Jesus, quer por inveja, quer por contenda, justamente para acrescentar tribulações às cadeias de Paulo, o próprio Senhor conduziria o quê? O ministro dele, Paulo, à conformidade de Cristo, por intermédio do quê? Dessa salvação, dessa situação. O objetivo de Paulo, então, é o quê? O desejo dele é o que é? Que diante de todo aquele sofrimento, ele possa olhar para Cristo Jesus e ser salvo do quê? Do desânimo, da incredulidade, de toda aquela situação, de todos os pecados que poderiam aflorar nele, no coração dele, naquela situação que ele estava passando. Então aqui é um outro ponto da salvação. A certeza de que Paulo seria salvo de si mesmo, toma o seu coração. Do mesmo modo como nós vimos no versículo 6, ele dizendo que estava plenamente certo de que a obra que Deus iniciara no coração dos filipenses, ele iria concluir. Agora ele está dizendo o quê? Que ele está certo de que toda aquela situação que está passando com ele, cooperava para quê? Para o seu próprio progresso espiritual. Em Romanos 8:28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa, irmãos, era a certeza de Paulo. Essa era a ardente expectativa de Paulo. Era aqui que ele estava depositando toda a sua confiança. A certeza de que ele seria o quê? Liberto. A certeza de que ele seria o quê? Salvo. Salvo dele mesmo. E aí a gente pode continuar, passando agora para o segundo ponto. Quais os fundamentos dessa certeza? Qual o sustentáculo dessa certeza? Esses dois tipos de salvação, irmãos, aos quais o apóstolo Paulo se refere, salvação dos irmãos lá fora e salvação de si mesmo, se deve por duas vias. Primeiro, pela súplica dos filipenses. Irmãos, do mesmo maneira como nós vimos que Paulo orava pelos filipenses, para que eles perseverassem em amor, para que eles perseverassem no conhecimento de Cristo Jesus, como nós vimos no versículo 9 ao versículo 11, agora ele também está confiado no Senhor, sabendo que pelo quê? Pela graça
por intermédio da graça de Deus, pela súplica dos filipenses, em seu favor, ele suportaria toda aquela situação olhando para quem? Para Cristo Jesus. Então em Tiago 1,12, abram comigo, Tiago 1,12. Nós lemos em Tiago 1,12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ou seja, Paulo não estava ali tentando fugir da sua tribulação, tentando fugir daquela situação, mas ele estava pensando no que, irmãos? Primeiro, na súplica dos filipenses, que estavam fazendo em seu favor, para que ele pudesse o quê? Continuar suportando aquela situação, sabendo que aquilo era para o bem da sua alma, para o seu progresso. Que ele continuasse suportando aquela situação, porque aquela situação estava promovendo o quê? A pregação do Evangelho, a salvação de almas, a salvação de si mesmo. Esse era o desejo de Paulo, irmãos. Continuar servindo aos filipenses, continuar servindo a Cristo. Então ele estava suportando o quê? Com perseverança a sua aprovação, mas sabendo o quê? Que aquilo era para o bem dele, para o bem da sua alma. Toda a aprovação que Paulo estava enfrentando por parte dos romanos e desses falsos irmãos, poderia o quê? Ser superada. De que maneira? Pelo amparo espiritual que os irmãos de Filipos estavam dando, através do quê? Da oração, por intermédio da oração. Em Provérbios 15:29, diz: o Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Essa passagem deve ser o quê? Preciosa para nós, para que nós possamos entender o que estava movendo Paulo. Aqui nós conseguimos ver um Paulo forte em Cristo Jesus, mas fraco em si mesmo. Um homem forte em Cristo, mas fraco em si mesmo, a ponto do quê? De se mostrar dependente da oração dos irmãos. Nós não somos, irmãos, poderosos o suficiente para que não necessitemos das orações dos nossos irmãos. E Paulo está mostrando isso, que a oração dos irmãos, dos filipenses, em seu favor, é que estava o quê? Sustentando ele naquela tribulação, em toda aquela situação. Ele sabia que tudo aquilo era para o bem dele. Mas como enfrentar aquilo, tendo em mente isso, fixado nisso, de que toda aquela tribulação que ele estava passando, todo aquele sofrimento, era para o bem da alma dele, pela súplica dos irmãos. Aquele era um meio pelo qual Deus estava sustentando Paulo, por meio da súplica dos irmãos. A certeza de que ele superaria toda aquela situação, irmãos, e era o quê? A convicção de que os filipenses estavam suplicando a Deus em seu favor. E muitas vezes não pedindo o quê? Libertação para Paulo, mas pedindo o quê? Força, fé, segurança no Senhor naquela situação. Em 1 Pedro 3,12 nós lemos: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao quê? Às suas súplicas. Irmãos, a importância da oração das nossas súplicas em favor dos irmãos, a importância da súplica dos irmãos em nosso favor. É isso que nos leva a toda quarta-feira, nas reuniões de oração, a mostrarmos aos irmãos as nossas fraquezas e pedirmos o quê? Que os irmãos orem em nosso favor. O sustento da nossa fé está na palavra de Deus, mas também está na súplica dos irmãos.
nós somos amparados pelos nossos irmãos. E Paulo sabia disso, irmãos, que essa certeza, essa segurança, essa expectativa que Paulo tinha, ardente expectativa, estava fundamentada no quê? Na súplica dos irmãos, na intercessão dos irmãos ao seu favor. Mas a súplica e a intercessão dos irmãos não é o suficiente. A súplica e a intercessão dos irmãos é para quê? É justamente para fazer com que o Espírito Santo venha agir. E que o Paulo fala é justamente isso. A oração dos filipenses era apenas o quê? Um meio determinado por Deus para o suprimento e o auxílio das necessidades de Paulo em seu confinamento. Então Paulo estava preso. E como que ele podia ser amparado, sustentado pela oração dos irmãos? Mas a oração era somente um meio, um instrumento usado por Deus, determinado por Deus, para que o Espírito Santo agisse na vida de Paulo. Nós lemos em Romanos 5, versículo 3. Abram, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 3. Paulo sabia que toda a sua provisão, ela viria de quem? Do Espírito Santo. Ela viria pelo Espírito de Cristo. Toda a provisão e sustento de Paulo naquela condição de confinamento viria por Cristo Jesus, pelo seu Santo Espírito. Romanos 5,3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então nós já estudamos esse versículo esse trecho em Romanos 5, quando foi falado sobre justificação pela fé. E aqui nós vemos o quê? Paulo necessitado das orações dos filipenses. Por quê? Porque estava passando pela tribulação. A tribulação é o meio pelo qual Paulo deveria se desesperar? Não! É o meio pelo qual Paulo deveria o quê? Se gloriar. Se Paulo havia escrito isso para os romanos, agora ele estaria tentando fugir da tribulação? Não! Não! As tribulações são meios do quê? Dele se gloriar em Cristo Jesus. Porque é a tribulação que vai produzir perseverança. A perseverança que vai produzir o quê? Experiência. E a experiência que vai sustentar o quê? A esperança. A esperança de uma salvação concluída em Cristo Jesus, na glória. Então Paulo sabia que ele estava sendo o quê? Aperfeiçoado em Cristo Jesus, sendo transformado à imagem de Cristo. E quando ele fala aqui que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, ele está falando o quê? Que essa esperança é sólida, é firme. Em quem? Em Cristo Jesus. E ela não confunde, ela não engana, ela não nos deixa envergonhados. Por quê? Porque ela está fundamentada no Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos mantém viva, que mantém viva essa esperança dentro de nós. Então Paulo se vê necessidade da súplica dos filipenses, mas ele sabia, irmãos, que todo aquele suprimento e provisão vinha da parte de quem? Do Espírito de Jesus Cristo, como está aqui nesse versículo. Nada podia vir de si mesmo, nada poderia vir dos filipenses, mas na dependência do Senhor e sustentado pelo amor de Cristo Jesus, nos filipenses, Paulo seria o quê? Preservado, salvo, liberto pelo poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Aí passamos para o terceiro ponto, a expectativa e a esperança que Paulo tinha nessa libertação. Nós lemos no versículo 20:
segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, irmãos, nós podemos entender melhor essa primeira sentença desse versículo, recorrendo a esses versículos que nós acabamos de ler em Romanos 5, de 3 a 5. Primeira sentença do versículo 20 que de Filipenses 1 diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Lá em Romanos, como nós acabamos de ler, Romanos 5, de 3 a 5 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz o que? Experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, amados irmãos, aqui em Romanos, nós vemos o quê? Que a tribulação produz, no final, o quê? Esperança. Paulo se gloria na tribulação. Por quê? Porque a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Então, o término, o produto final da tribulação, o que é? Esperança. Que esperança? Uma esperança que não confunde. Essa palavra confunde, no grego, é kataishuno, que significa o quê? Desonrar, envergonhar, humilhar. Ela é muito parecida, né? Ou melhor, a palavra aqui de Filipenses, que nós lemos como envergonhado, onde Paulo diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Essa palavra envergonhado não é kataishuno, mas é o que? Aishuno. Uma palavra derivada dessa kataishuno, que significa o quê? Desfigurar, desonrar, envergonhar. Então, olha a relação que Paulo está fazendo aqui em Filipenses, que ele está querendo apresentar aqui em Filipenses, que nós podemos relacionar com Romanos capítulo 5, de 3 a 5. Aqui em Romanos, ele diz que a tribulação produz esperança, e que a esperança não confunde, a esperança não envergonha. Já lá em Filipenses, né, aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 20, está dito o seguinte: a tribulação, ela produz o quê? Uma ardente expectativa e esperança. Certo? O que Paulo está falando? Ele fala no versículo 19: porque estou certo de que isto mesmo, todas essas coisas que estão acontecendo, sustentado pela súplica dos irmãos, pelo Espírito Santo agindo, redundará em quê? Em salvação, segundo a minha ardente expectativa e esperança. Então, toda aquela situação de tribulação que Paulo estava enfrentando, por meio dos romanos, por meio dos falsos irmãos, estava levando a ele a ter o quê? Uma grande esperança, uma ardente expectativa, e a mesma esperança que também não confunde, a mesma esperança que não deixará ele envergonhado. Olha o que ele diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Agora olha só, em Romanos 3,5, nós vemos Paulo falando de uma esperança que nasce da tribulação. E ela é fundamentada no quê? Na justificação do versículo 1. Certo? Abram uma volta e lá para Romanos 5, se vocês fecharam. Olha lá, Romanos 5 que nós lemos, do versículo 3 ao versículo 5, ele está fundamentado no quê? No versículo 1 que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, fundamentado nessa justificação em Cristo Jesus, é que Paulo está falando de uma esperança que nasce da tribulação. Uma tribulação no qual ele se gloria. Ele sabe que aquela tribulação foi concedida a ele. Para quê? Para aperfeiçoamento dele no Santo Espírito de Cristo Jesus.
E lá ele fala o quê? Que ele está sendo mantido pelo Espírito Santo de Cristo Jesus. Pelo Espírito Santo de Deus. Por aquele Espírito Santo que está agindo através da oração dos filipenses. Que estão o quê? Suplicando, intercedendo por Paulo. Para quê? Para que ele persevere. Para que ele seja o quê? Aperfeiçoado. E aquilo consuma. Aquilo chegue à consumação, à conclusão da salvação de Paulo. Rumo a quê? A glorificação. Paulo então está sendo o quê? Aperfeiçoado. Essa ardente expectativa de Paulo, de que ele em nada será envergonhado, é que toda aquela tribulação está cooperando para o bem dele, para o aperfeiçoamento dele. Está fazendo dele alguém mais parecido com Cristo Jesus. Alguém que está o quê? Olhando somente para Cristo, negando a si mesmo, tomando a sua cruz. Ele está sendo tribulado em cadeias. Mas sua tribulação tem levado ele ao quê? Ao regozijo, à alegria, ao gozo. Porque Cristo está sendo pregado. Se ele estivesse olhando para ele mesmo, jamais se alegraria. Jamais se regozijaria. E não somente isso, a tribulação de Paulo também está resultando no quê? Em esperança. Uma esperança de que as pessoas serão salvas pelo anúncio do Evangelho. Uma esperança de que ele mesmo, o próprio Paulo, está sendo santificado, aperfeiçoado no Espírito Santo, conforme a súplica dos filipenses. Então, irmãos, é dessa maneira que nós vemos o quê? Um Paulo humilhado, humilde, quebrantado, em cadeias, dependendo das orações dos irmãos, mas sabendo que tudo aquilo é para o bem dele, para o progresso do Evangelho. E aquilo traz a ele o quê? Regozijo, alegria, conforto. Porque o nome do Senhor Jesus Cristo está sendo pregado. Tudo isso, irmãos, tendo em vista o quê? A preservação de Paulo. Pois como sempre, ele tem sido o quê? Ousado na pregação do Evangelho. E também agora, ele continuará sendo ousado, de modo que Cristo seja engrandecido. Olha o que fala a sequência do versículo 20 de Filipenses 1. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então nós vemos um Paulo falando que a ardente expectativa dele era o quê? A transformação que o Espírito Santo estava fazendo na vida dele. E fazendo dele alguém semelhante a Cristo, santificando-o, salvando-o, libertando-o. É disso que Paulo vai falar, que em nada serei envergonhado. Porque não depende dele, depende do Senhor Jesus Cristo, depende do seu Santo Espírito. É a obra do Espírito Santo na vida de Paulo. É a obra do Espírito Santo sendo realizada pelo quê? Pelos irmãos. Pelo amor dos irmãos a ele. É por isso então que nós podemos partir para o quarto e último ponto, onde Paulo fala, não eu, mas Cristo. Ele vai deixar-nos claro que não é mais ele, mas Cristo. Se a esperança de Paulo se resumisse a uma mera libertação física das cadeias, tendo em vista a negação do sofrimento, a negação de tudo aquilo que ele estava passando, se a sua ardente expectativa fosse apenas movida pela possibilidade do término das suas aflições, irmãos, Paulo jamais diria, Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele jamais teria esse supremo objetivo. Era esse, irmãos, o verdadeiro desejo de Paulo. A sua esperança estava fundamentada no quê? Na santificação do Espírito Santo em sua vida, de modo que ele tivesse o quê? Que ele estivesse mais disposto a negar a si mesmo, a tomar a cruz de Cristo, de modo que o Senhor Jesus Cristo fosse o quê? Verdadeiramente engrandecido no seu corpo, quer pela vida,
quer pela morte, que ele fosse verdadeiramente glorificado em seu corpo, em sua vida. Então, amados, Paulo desejava o quê? Profundamente que Cristo fosse engrandecido no seu corpo. Isso tem tudo a ver, irmãos, com os demais ensinamentos de Paulo. Se nós formos para Romanos 12:1, Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é isso? Apresentação do corpo, entrega do corpo. Para quê? Como? Como sacrifício vivo. É Paulo se entregando como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto de Paulo na cadeia. Esse é o culto de Paulo na prisão. Ele estava disposto a oferecer o quê? O seu corpo por sacrifício vivo, de modo que Cristo fosse engrandecido e glorificado, e não ele. É por isso que o objetivo daqueles irmãos em suscitar mais tribulação às cadeias de Paulo era vão. Era vão. É por isso que aquelas cadeias para Paulo eram vãs. Não alcançavam, não atingiam aquele objetivo que os romanos tinham. Aquela pregação dos falsos irmãos não alcançavam o objetivo que eles tinham, que era suscitar mais tribulação a Paulo. Por quê? Irmãos, a gente costuma medir os outros por nós mesmos. E aquilo que nos é rico, aquilo que nos é valioso, nós costumamos a pensar que os outros o têm por valioso também. Então aqueles homens romanos, quando prenderam Paulo, eles achavam o quê? Que a liberdade de Paulo era muito valiosa para ele. Mas não era mais do que o próprio evangelho, do que o próprio anúncio de Cristo. Quando aqueles homens, falsos irmãos, começaram a pregar a Cristo por inveja, eles acharam que Paulo ia se ofender com aquilo. Porque eles achavam que para Paulo, a glória dele, a honra que ele tinha alcançado no meio dos irmãos, era algo valioso para ele, e não era. Para ele era valioso o quê? Cristo Jesus e a proclamação do seu evangelho. Então, amados, a situação que nós vemos aqui é qual? Que quando nós estamos focados em Cristo Jesus e na sua glória, não há nada que possa nos atingir. Nada que possa nos desviar dos caminhos do Senhor. Nada. Porque o que quer que aconteça conosco, não importa, desde que seja Cristo engrandecido. O que quer que venha acontecer conosco, não importa, desde que o Evangelho seja pregado. Estão percebendo, irmãos, que aqui não tem espaço, né, para as nossas fraquezas modernas. Uma doença nos derruba, uma falta de emprego nos derruba, uma situação financeira complicada nos derruba, um problema com a nossa esposa ou com o marido derruba, problema com os filhos derruba. Por quê? Porque o nosso foco ainda está sendo quem? Nós mesmos. É interessante que em Romanos 6, abram comigo em Romanos 6, capítulo 6, versículo 12. Romanos 6, 12. Olha o que Paulo ensina aqui. É mais um ensinamento de Paulo mostrando que naquela situação ele não estava querendo fugir da tribulação, do sofrimento, das aflições. Romanos 6, 12 mostra: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo carnal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas
oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Então, qual o objetivo de Paulo? Se o objetivo de Paulo durante toda a sua vida foi o quê? Foi não obedecer às paixões carnais que estavam no seu corpo, oferecendo os membros do seu corpo como instrumentos de iniquidade. Se ele estava lutando contra isso durante sua vida, agora ele continuava lutando contra isso. Se durante toda a sua vida ele foi oferecendo o seu corpo como membro de justiça, como instrumento de justiça, membro atuando para a glória de Deus, agora ele continuava atuando dessa maneira. Então, quando nós nos oferecemos a nós mesmos, a nossa vida, para servirmos a nós mesmos, essas coisas nos atingirão. O quê? A aflição vai te atingir, vai te derrubar. A tribulação vai te atingir, vai te derrubar. Todos os problemas que surgiram na sua vida vão te derrubar. Por quê? Porque você está buscando o quê? O seu engrandecimento, a sua glória. E Paulo está mostrando o quê? Justamente o contrário. Ofereça o seu corpo não para satisfazer a você mesmo, não para servir a você mesmo, às suas paixões, aos seus pecados. Ofereça-se a quem? A Deus. Como que? Ressurreto dentre os mortos. E quando ele fala como ressurreto dentre os mortos, ele diz o seguinte: vocês já morreram em Cristo Jesus. E com ele vocês ressuscitaram. É o mesmo termo que ele usa em Colossenses 3:1. Para dizer o quê? Buscai as coisas lá do alto. Vós, se morreis, vamos abrir lá rapidamente, Colossenses 3:1. Olha o que ele vai falar. Olha o que ele diz em Colossenses 3:1. Portanto, se fossem ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, vocês já morreram. Vocês já ressuscitaram. Se isso já aconteceu na vida de vocês, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então olha só a relação. Se você já morreu com o Senhor Jesus Cristo e já ressuscitou com Ele, por que você ainda está buscando o quê? Os seus próprios interesses? Por que você está buscando satisfazer as suas próprias paixões? Por quê? Essa é a pergunta de Paulo. Por quê? Busque as coisas lá do alto. Pense nas coisas lá do alto. E é o que Paulo está fazendo aqui, irmãos. Qual a ardente expectativa de Paulo? Qual a esperança de Paulo? De que Cristo seja engrandecido, não ele. Não os interesses dele. Não as paixões dele. Porque ele já está se oferecendo, ele já estava se oferecendo. Como que? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele já estava oferecendo os membros do seu corpo como instrumentos de justiça a Deus. Então Paulo, irmãos, está mostrando aqui que ele não está se importando consigo mesmo. A glória que ele almeja é a glória de Cristo. Estar livre, irmãos, ou preso, para Paulo, dá no mesmo. Desde que Cristo seja o quê? Engrandecido. Viver ou morrer, para Paulo, dá no mesmo. Desde que Cristo seja glorificado, engrandecido. Então, amados, a expectativa de Paulo, a ardente expectativa de Paulo, era essa bendita esperança. Qual? De que Cristo Jesus fosse glorificado. Onde? Em seu corpo. Quer pela vida, quer pela morte. Ser feito à semelhança de Cristo, pelo agir do Espírito de Deus. Ser feito mais apto a perseverar em ousadia, disposto a negar-se a si mesmo e tomar a cruz de Cristo, pela glória de Cristo. Era o objetivo de Paulo, irmãos.
É aqui que nós vemos então aquilo que João diz: convém que ele cresça e que eu diminua, como o pastor William abriu o culto hoje. Convém que ele cresça e que eu diminua. Qual o objetivo da minha vida? Oferecer-me para o engrandecimento dele, oferecer-me para a glória dele. Esse deve ser o nosso santo objetivo, irmãos. E como que nós evidenciamos isso? Como que nós evidenciamos que Cristo está sendo engrandecido em minha vida? Servindo-o. Servindo-o. E como que eu evidencio o serviço a Cristo? Se não pelo serviço ao Evangelho. Pregando o Evangelho àqueles que se perdem. Glorificando o nome de Cristo Jesus através do Evangelho pregado e anunciado. Como? Se não pelo serviço aos irmãos. Pelo auxílio aos irmãos. Pelo amparo aos irmãos. Como Paulo está dizendo, para mim é muito melhor, incomparavelmente melhor estar com Cristo. Mas, por causa de vocês, eu pretendo o quê? Ficar, desejo ficar. Mas por que ele quer ficar? Para servir aos irmãos. Então, amados irmãos, nós vemos o quê? Nós abrimos Colossenses 3, vamos para Colossenses capítulo 1 agora. Nós vemos que a nossa função, irmãos, enquanto membros do corpo de Cristo, é glorificar a quem? A cabeça. E não os membros, não o nosso corpo. Colossenses 1,18 diz: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade. Irmãos, Cristo Jesus é o cabeça. Ele é a cabeça do corpo. E se nós somos membros do corpo, por que estamos usando o corpo para servir a nós mesmos? Quando nós buscamos os irmãos para sermos servidos, estamos desviando o foco de Cristo. Nós não estamos no corpo para ser servidos, nós estamos no corpo para servir os irmãos, para servir o corpo de Cristo, a igreja. Agora, quando nós estamos no corpo buscando o quê? Ser servidos, nós como membro estamos buscando o quê? A satisfação e a realização de nós como membros. Como? Se a glória é da cabeça. Como? Ele é a cabeça da igreja. Ele deve ter toda a primazia. É Ele, nele que reside toda a plenitude de Deus, da divindade. Ele é o nosso objetivo, Ele é o nosso propósito. É Ele que deve ser engrandecido, não nós. É Ele que deve ser glorificado, não nós. É o evangelho dele que deve ser proclamado, não nosso. Não nós mesmos, nossas ideias, nossos conceitos. É Ele, para Ele. Toda a nossa vida deve ser apontada para quem? Para Cristo Jesus. Toda a nossa relação no corpo de Cristo, a igreja, deve ser apontada para quem? Para Cristo Jesus. Ele é o cabeça. Tudo que nós fazemos, irmãos, é por meio do quê? Da nossa cabeça. Tudo que nós fazemos é para a glória da cabeça. É interessante, eu queria concluir com essa consideração de que quaisquer outros membros do corpo que recebam glória, eles vão tirar a glória que é devida à cabeça. E como já viu a pregação do Paul Washer, esse é o fundamento da modéstia. Paul Washer diz o seguinte: você quer se vestir de maneira modesta? Então vista-se de modo que toda a atenção das pessoas não seja no seu corpo, mas sim no seu rosto. O que é isso? Mostrando o quê?
Você está sendo dirigido pela cabeça, não pelas paixões. Você está sendo dirigido pela sua razão, não pelas suas paixões. Percebem? Já viram aquelas pessoas que investem muito no corpo, na beleza? Quando você vai conversar, tem o que na cabeça? Nada. Nada. Então o que acontece? Qual é o fundamento da modéstia? Vestimos-nos de modo que a nossa face, o nosso rosto, a nossa cabeça fique em evidência. Qual o fundamento da modéstia cristã? Agirmos de modo que nós desapareçamos e a cabeça, Cristo Jesus, fique em evidência. Ele seja evidenciado e não nós. Então já fica a lição. Se você for se vestir, saiba, entenda que você deve se vestir para que o seu rosto fique em evidência, não o seu corpo. Agora, na relação espiritual, na sua vida, quando você for agir, haja de que modo? De modo que Cristo seja evidenciado, não você. Isso acontece na esfera espiritual, irmãos. O foco nosso deve ser o quê? Que as pessoas olhem para Cristo, não para nós. Deve ser o quê? Tirar o foco das pessoas em nós e direcionar esse foco para Cristo. Isso revela o quanto nós temos sido guiados pelo Espírito Santo, o quanto nós temos negado a nós mesmos, o quanto nós temos tomado a nossa cruz e seguido a Cristo. Porque convém que Ele cresça e que eu diminua. Irmãos, o convir que Ele cresça e que eu diminua, significa convenha que eu morra e que Ele viva. Que em todas as coisas Cristo tenha a primazia. Por quê? É assim que Paulo vai concluir o versículo 21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? Lucro. Quem pode dizer isso? Se não alguém que está tomando a sua cruz diariamente, negando a si mesmo diariamente e seguindo a Cristo Jesus diariamente. Quem que pode dizer isso? Abram comigo em Lucas 9, 23. E depois nós vamos para as aplicações. Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então, se alguém quer vir após mim, Jesus está falando, se alguém quer ser meu discípulo, tem duas condições: negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz. E aí você me segue. Nós morremos com Cristo? Ressuscitamos com Ele? Se morremos com Ele, ofereça os seus corpos a Cristo como sacrifício vivo, como instrumento de justiça. Então, na aplicação, irmãos, nós podemos ver o que aqui? Que aquele que quiser salvar a sua vida vai o quê? Perdê-la. Que vida é essa, irmãos? A vida nossa, a nossa vida carnal, a nossa vida natural. Se você quiser salvar essa sua vida, preservar essa sua vida, preservar os seus pecados, preservar as suas paixões, você vai perder a sua vida. Você vai para o inferno. É essa condição que Jesus, que Paulo nos apresenta em Romanos 8,13. Falando o quê? Que aquele que mortifica, se mortificardes os feitos do corpo, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ou seja, o que é aquilo? Morra. Morra para si mesmo, morra para as suas paixões. Leve essas paixões, essa sua vida à morte, porque se você quiser preservá-la, você vai perdê-la.
Então, o que Jesus está falando? Como que nós podemos aplicar isso em nossas vidas, irmãos? Nós estamos aqui, queridos, para servir. Nós estamos aqui para servir o corpo de Cristo. Estamos aqui para servir a Cristo Jesus. Estamos aqui para servir a igreja de Cristo. Estamos aqui para servir aos irmãos. Então, o primeiro ponto na aplicação é o quê? Serviço. Nós estamos aqui com um objetivo, servir a Cristo. E como nós servimos a Cristo? Servindo o corpo de Cristo. É isso que movia Paulo. O quê? O desejo de continuar servindo a Cristo. De que modo? Se era para servi-lo preso, porque ele estava vendo os frutos do seu serviço, que era o quê? O evangelho sendo proclamado, ainda que ele estivesse em cadeias, glória a Deus por isso. Se é para sair da cadeia e servir aos irmãos, glória a Deus por isso. Porque o objetivo dele era o quê? Servir o corpo de Cristo. Para que ele queria servir o corpo de Cristo? De modo que Cristo fosse o quê? Engrandecido. De modo que Cristo fosse glorificado. Esse era o objetivo de Paulo. Glorificar a Cristo por meio do quê? Do serviço à igreja de Cristo. O serviço ao evangelho de Cristo. O serviço ao reino de Deus. Irmãos, nessa manhã, avaliem o coração de vocês. E vejam quão dispostos vocês estão para servir a Cristo por meio do serviço ao corpo de Cristo. Ou vocês ainda estão buscando os seus próprios interesses? Como que nós estamos vivendo? Buscando os nossos próprios interesses? É isso? É desse modo que você ainda está vivendo? Correndo atrás daquilo que lhe interessa? Como que nós estamos vivendo, irmãos? Como que nós estamos reagindo diante das tribulações, diante das aflições que nos sobrevêm? Nós estamos nos gloriando nelas porque elas revelam a Cristo Jesus a nós, porque elas transformam-nos cada vez mais na imagem de Cristo? Ou você está chorando, lamentando, resmungando, murmurando pelas tribulações que estão lhe vindo? Esse é um modo de nós percebermos a quem nós estamos servindo. Aquele que murmura está o quê? Considerando Deus como seu servo e ele como Deus. Porque ele deveria ser servido. E quando ele murmura, ele está falando assim: Deus, tu não estás me servindo como me convém. Melhora a situação aí, porque eu estou reclamando, não está legal a situação minha não. É assim que nós estamos vivendo. As tribulações têm produzido em nós perseverança, a perseverança tem sido resultado em experiência, experiência em esperança? Ou nós estamos sendo tomados pelo desânimo? Nós estamos sendo humildes o suficiente, quebrantados o suficiente, para entendermos que nós precisamos das orações uns dos outros, que precisamos das orações dos irmãos em nosso favor? Nós estamos sendo humilhados na presença do Senhor? Ou nós ainda estamos arrogantes o suficiente, achando que nós não precisamos dos irmãos? Para quê confessar pecado? Para que evidenciar as minhas falhas? E Paulo está mostrando justamente isso. A oração de vocês, pelo suprimento do Espírito de Jesus Cristo, é que vai o quê? Me sustentar, Paulo está falando. Essa é a ardente expectativa, irmãos. E a nossa ardente expectativa, qual tem sido? Glorificar a Cristo em nosso corpo, quer pela vida, quer pela morte. Quer pela vida, quer pela morte. Nós temos dispostos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, como culto racional, ou qualquer coisinha tem nos impedido de vir, por exemplo, adorar ao Senhor nosso Deus no culto? Qualquer coisa faz com que você seja abalado e não venha cultuar a Deus. Nós temos uma visão muito restrita, muito pequena do que é o culto.
do que é o culto ao Senhor. Sábado passado nós vimos o quê? Vimos como que os puritanos enxergavam o culto ao Senhor. E nós, como enxergamos? De uma maneira medíocre, pequena. De modo que a gente vem para ser o quê? Saciado. E não para cultuar. Nós não vemos aqui para estar diante do Senhor, reverenciá-lo. Você tem entregado o seu corpo como sacrifício vivo. Reverenciado o culto do Senhor. Chegado no horário. Buscado a comunhão com os irmãos. Tudo isso, irmãos, mostra o quê? Como que você tem oferecido o seu corpo. Se por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, ou se por instrumento de iniquidade, de impiedade, buscando satisfazer as suas próprias paixões. Amados, pensemos em todas essas circunstâncias. E estejamos dispostos a dizer como Paulo disse, que Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Por quê? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então que nós deixemos, irmãos, os nossos interesses de lado, que nós deixemos os nossos pretextos pecaminosos de lado, que nós deixemos a nossa glória de lado, que nós mortifiquemos as nossas paixões pecaminosas, porque a exigência de Cristo para nós o que é? Morte. Ele exige de você o quê? Negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Ele exige de você o quê? Que a sua vida seja para serviço dele, do seu corpo, da igreja. Deveras seja por isso, irmãos, que a morte pode ser para muitos um prejuízo. Porque para o cristão a morte é lucro. Em dois aspectos. Morte em vida, negando-nos a nós mesmos e tomando nossa cruz, e a morte da carne, quando nos encontraremos com Cristo na glória. Então a morte é lucro. Se a morte ainda te é prejuízo, coloque-se diante do Senhor. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Pai eterno, Deus santo, diante da tua palavra, Pai, nos vemos tão pequenininhos, ó Deus. Nos vemos tão mesquinhos, ó Pai. Uma vida tão medíocre, ó Deus. Pai eterno, abra os nossos olhos para vermos as riquezas, insondáveis riquezas que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Senhor, leva-nos a estarmos dispostos a morrermos diariamente, ó Pai. Tomarmos dia a dia a nossa cruz, negarmos a nós mesmos e seguirmos os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio esse mundo, ó Deus, não buscando seus próprios interesses, mas veio esse mundo para nos resgatar na nossa miséria pecaminosa, na nossa rebelião maldita contra Ti. Veio a esse mundo nos livrar da ira vindoura. Ó Pai, que esse amor nos constranja, de modo a vivermos uma vida santa, ó Deus. Uma vida sem buscar os nossos próprios interesses. Uma vida, ó Deus, de serviço. Ajuda-nos, ó Pai, para que todas essas verdades desçam, ó Pai, da nossa mente para os nossos corações. E venham mover, ó Pai, nossas pernas, nossos pés, nossas mãos, nossos braços, ó Pai, a servirmos a Ti, ó Deus. Ó Senhor, que os nossos interesses sejam crucificados, ó Pai. Que as nossas paixões sejam mortas e crucificadas. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a dia, a ressurgirmos em novidade de vida, semelhantes, cada vez mais semelhantes a Cristo, ó Deus. Conformados à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, que vê esse mundo totalmente numa situação totalmente dependente a Ti, sujeita a Ti, submissa a Ti, numa condição, ó Pai, total de serviço. Ele como servo, ó Deus, a Teu serviço veio nos servir. Deus, sendo feito homem, veio servir a nós, miseráveis pecadores,
Ensina-nos, ó Pai, a servirmos uns aos outros. Ensina-nos, ó Pai, a preferirmos-nos em honra uns aos outros. Ajuda-nos, ó Pai, a enxergarmos uns aos outros superiores a nós mesmos, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, e una a Tua igreja, ó Deus. Faça-nos enxergar, ó Pai, as realidades do Teu corpo, do corpo de Cristo, a Tua igreja, e sabermos como que na Tua igreja nós devemos nos portar, ó Pai. Como na Tua igreja devemos reverenciar o Teu santo nome. Ó Deus, que todas essas coisas se tornem realidades em nossas vidas, ó Pai, porque muitas vezes nossas mentes estão cheias, mas nossos corações estão vazios, ó Pai. Quebranta-nos, ó Deus, humilha-nos, ó Pai amado. Sujeita-nos a Ti, ó Deus. Ó Senhor, leve cativo os nossos pensamentos. Leve-nos cativo, ó Deus, dia após dia, ao Teu serviço. Que neguemos a nós mesmos, ó Pai. Neguemos os nossos objetivos, os nossos intuitos. Ó Senhor, que o que haja, ó Pai, de mais importante, mais fundamental em nossas vidas seja o Senhor Jesus Cristo. Que Ele cresça e que nós desapareçamos, ó Pai. Que Ele seja glorificado, que nós sumamos, ó Deus. Ó Senhor, e que a morte, ó Pai, nos seja um grande lucro, Pai. Que a morte seja grande lucro para nós. Quer em santificação, quer rumo à glorificação. Que tenhamos prazer na morte. Porque sabemos que por meio dela é que nos tornaremos semelhantes a Cristo. Para o louvor e honra do Teu nome nós te pedimos, ó Pai, para a glória da Tua majestade. E pelos méritos de Cristo nós oramos, ó Pai. Amém, Senhor.